Leitura diária. Êxodo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara. Respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão. E ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. A volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar do Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho,
O Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Amém? Para refletir, é importante entender que Êxodo 4 continua a narrativa de Êxodo 3, com Moisés sendo convocado pelo Senhor a liderar o povo de Israel em sua saída do Egito. Então, Deus se manifestou a Moisés de forma visível numa sarça ardente. Esse tipo de fenômeno bíblico é chamado de teofania, que significa uma manifestação visível da presença do Senhor. Fala também de uma objeção de Moisés, mesmo Deus lhe garantindo que seria com ele e que os israelitas sairiam do Egito. Apesar da resistência de Faraó, Moisés ainda estava relutante. Moisés alegou que ninguém haveria de acreditar que Deus o havia convocado. De fato, aquela seria uma missão difícil, pois o povo israelita teria que ser convencido de abandonar o Egito, a terra em que eles habitavam há séculos. Nesse capítulo, ainda registra um episódio de difícil interpretação envolvendo a circuncisão do filho de Moisés. O texto diz que o Senhor encontrou Moisés e o quis matar. Na sequência, Zípora, a esposa de Moisés, aparece circuncidando seu filho e chamando Moisés de esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O texto hebraico não deixa claro se a ira do Senhor se levantou contra Moisés, talvez por ele não ter circuncidado seu filho, ou contra o próprio filho de Moisés que não era circuncidado. A associação que Zípora fez de Moisés como um marido sanguinário é incerta. Talvez ela não entendesse que a circuncisão era o sinal necessário da aliança de Deus com a descendência de Abraão. O papel de Arão como porta-voz de Moisés foi confirmado. Portanto, os dois irmãos foram ao Egito e se apresentaram diante dos anciãos dos filhos de Israel. Através de Arão, o povo escutou a palavra de Deus, que Deus falou a Moisés e viu os sinais. Então o povo creu que de fato aquele era um empreendimento divino e que Deus havia visitado os filhos de Israel. Nesse ponto, a narrativa de Êxodo 4 chega ao fim, mostrando o povo adorando ao Senhor. Êxodo 4, 31. Amém? Que Deus continue nos abençoando, nos capacitando diante da palavra dele, para que possamos receber dele todas as promessas, tudo aquilo que ele tem prometido para o seu povo, porque hoje nós somos esse Israel de Deus. Acione o sininho das notificações para ficarmos juntos e prosseguir nessa leitura. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.